Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de Quinto Império. Hoje com João Almeida, o diretor da Antena 2. João, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de Quinto Império, da responsabilidade do Supremo Conselho dos Altos Graus do Rio Português. Eu começo por lhe fazer uma pergunta que lhe deve ser familiar. João, qual é a quinta essência de um diretor de uma emissora de rádio? 2 dias para responder. Pronto, então, estamos a falar de uma emissão do serviço público, porque é diferente uma rádio e uma rádio pública. A rádio pública tem que olhar ao interesse geral e talvez a principal marca seja a diversidade. E, portanto, tem que atender a muito mais conteúdos e tem que ter muito mais ingredientes do que um canal privado, que pode afunilar sobre um género, uma tendência, uma música ou uma corrente, até política. Não há nada que impeça uma rádio de ser só comunista, ou liberal, ou conservador, ou o que for. Mas uma rádio pública não pode estar confinada nem a uma ideia, nem a um género. Portanto, a principal característica talvez seja a diversidade. Diversidade. Estamos hoje com João Almeida. Nasceu em Lisboa em 1963, frequentou o curso de solfejo da Academia de Amadores de Música e o curso de guitarra da Escola Duarte Costa e ainda o curso de Psicologia da Faculdade de Psicologia. Trabalhou como autor-intérprete com grupos de teatro como o Teatro Ibérico e a Casa da Comédia. Entre 1988 e 1999 foi repórter da TSF, assegurando a cobertura internacional de acontecimentos de relevância mundial. Recebeu inúmeras menções honrosas de vários prémios de jornalismo. Em 2000 passou a integrar os quadros da SIC e a partir de 2005 ingressou na RDP, a que continuou ligado, aliás, também como diretor da Antena 2, desde janeiro de 2016, penso eu, tendo sido o seu diretor adjunto entre 2005 e essa data. Faz, entre outros, o programa Quinta Essência, o famoso programa de Quinta Essência do que eu sou um ouvinte fiel há muitos anos. Entrevistas, intervém regularmente e com reconhecida competência e qualidade na cobertura radiofónica de importantes acontecimentos culturais nacionais e estrangeiros, facto que contribuiu, aliás, para a tomada da decisão da Sociedade Portuguesa de Autores de lhe ter atribuído o Prémio de Jornalismo Cultural. Um profissional ao qual é reconhecida competência, dedicação, qualidade e que trata temas muitíssimo interessantes. Mais uma vez, João, muito bem-vindo. Eu gostava de lhe perguntar aquilo que já fiz em off, mas gostava que desse mais profundidade, digamos, à sua resposta. O que é que me inspirou a criar o programa Quinta Essência? Às vezes as entrevistas nos meios de comunicação passam um pouco apenas pela marca do dia ou de um período limitado e não são sobre assuntos estruturantes da vida das pessoas. E eu quis abordar assuntos que pudessem ultrapassar essa espuma dos dias, que tivessem a ver com a essência, a quinta essência, ou de um ofício, ou de um momento da história, ou de uma ideia científica, por hipótese. No fundo, por exemplo, ou vou focar-me no percurso de uma pessoa e no que ela extrai desse percurso de uma vida inteira, ou de um evento ou de um percurso de uma personagem histórica e do que se extrai desse evento e desse percurso dessa personagem, com a ajuda, normalmente, de um historiador, de um cientista, que nos ajuda a entender esse momento. Portanto, não queria ficar cingido, confinado aos temas do dia. Queria ver uma perspectiva de contexto. Com essa resposta, já me respondeu a algumas das perguntas que eu tinha para si. Nomeadamente, já percebi que é o João que faz a escolha dos seus convidados e dos seus temas. Ou seja, a minha pergunta é, pelo facto de ser uma rádio pública, não está confinado a um alinhamento que está previamente definido e que tem a ver com sponsors e situações deste género, não é? Ou seja, qual é o processo, como é que escolhe os temas e os convidados para cada episódio? Há algum critério específico que segue? Pensa primeiro, por exemplo, no tema?
Ou pensa no convidado? Não, muitas vezes ele nasce de publicações que estão disponíveis para todos, portanto que não é uma publicação privada minha, é uma publicação que se encontra numa livraria, por hipótese, e é para trazer... Porquê? Porque eu quero que depois da entrevista seja possível ao ouvinte encontrar em qualquer lado informação que diga respeito àquilo que eu abordei. Sei lá, entrevisto o historiador João Gouveia Monteiro sobre as batalhas da Antiguidade. Formado na Faculdade de Coimbra. Exatamente, na Universidade de Coimbra. E, portanto, e o que me interessa é que aquilo que ele estiver a dizer ou a abordar possa ser explorado mais em detalhe num dos imensos livros que ele já publicou e alguns dos quais dedicados às batalhas da Antiguidade. E, portanto, muitas vezes é um livro que é lançado num determinado, enfim, não tem que ser do dia, lá está, nem tem que ser sequer do mês, pode ser uma coisa para lá da marca do tempo. Porque são coisas intemporais. Certo. Procuro muito esses assuntos que são mais intemporais do que... Não quer dizer que não se possa aqui e acolá abordar um assunto mais candente, mas interessa-me descolar um pouco dessa lógica apenas do dia ou do ano até. E abordá-la de uma forma que, no fundo, uma entrevista nunca equivale a um livro, nem por sombras. Mas se puder ser, como se diz na gíria, um teaser, isto é, de chamar a atenção do ouvinte para ele depois, se quiser, e estiver disponível e se tiver o gosto, mergulhar mais num assunto, esse é o objetivo da Quinta Essência. O João faz aquilo que os ingleses chamam de connector. No fim de contas, abre um portal para que a pessoa... Despertar a curiosidade. Despertar a curiosidade para que possa ir mais longe. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, como seu ouvinte, eu acho que não é de sumenos importância a análise emocionante, porque tem essa emoção na sua voz e na forma como interpela os convidados, porque às vezes o ler o livro, depende da forma como quem passa a informação, como quem o escreveu, pode ser não tão emocionante. E o que é certo é que quando estamos ali parece que estamos a dar um salto ao passado e que estamos a viver aqueles episódios a cores, não é? E essa é a beleza da rádio e da forma como interpela os seus convidados. Ou seja, lá está, já me respondeu à minha próxima pergunta, que era também qual é o seu processo de pesquisa para cada episódio. Portanto, vai-se basear em... Normalmente é um livro, às vezes não sendo um livro porque tem a ver com a biografia do meu entrevistado, peço-lhe uma biografia, ou, enfim, um currículo, nem que seja resumido, e depois é deixar funcionar a curiosidade também. A curiosidade é a mente a funcionar. Eu gosto imenso de conceber entrevistas de fio a pavio, mas depois, na prática, quando as começo, gosto de lançar a primeira pergunta e todas as outras já não têm a ver com o guião, mas sim decorrem daquilo que está a ser dito. Eu gosto que uma pergunta... Está a criar. Eu gosto que uma pergunta nasça de uma ideia que o meu entrevistado exprime. Essa ligação, porque acredito que quem nos está a ouvir pode ter essa mesma pergunta. Portanto, e se for às vezes o guião muito rígido, distrai-nos às vezes, porque às vezes estão a ser ditas coisas interessantíssimas, mas como estamos a ligar o guião, não aproveita, às vezes até nos passa ao lado coisas importantíssimas. Mas João, se fôssemos a ler o livro, eles não precisavam de ouvir na rádio, não é? E na rádio realmente falam-se de outras coisas, se calhar no livro não chama tão a atenção. E diga-me uma coisa, isto é uma curiosidade para quem o ouve. Existem muitos episódios, já vamos falar sobre isso. O convidado está sempre no estúdio ou tem que lá voltar no dia seguinte? Ou faz? Quando é mais do que uma hora, nunca faço no mesmo dia. Ou seja, volta lá semanalmente. Da mesma forma, também é transmitido semanalmente. Ou seja, há entrevistas, sei lá, sobre a biografia do Dom João II. Foram 7 horas, creio eu. A historiadora foi lá 7 semanas seguidas. 8 episódios. Eu posso, já agora que fala, estou a recordar, Fernão Magalhães, 5 episódios. Certo. História Trágica Marítima, 7. Certo. Dom João II, 8 episódios. Certo. Dom Pedro, 9 episódios. Certo. Fernando Pessoa, 10 episódios. Cada episódio de uma hora. De uma hora. E Jorge Sampaio, 21 episódios. Certo. Portanto, quer dizer, as pessoas vão lá vários meses ou vão lá vários dias ao mês? Não, vão lá várias semanas. E se foi 21 episódios, foram 21 semanas. Portanto, demorou uma eternidade. Quase meio ano. É verdade. Portanto, nesse caso foi com o José Pedro Castanheira e nós preocupamos-nos em não haver redundância. Ou seja, se for necessário, até às vezes, casualmente, o entrevistado
volta a falar num tema que já falou antes e eu faço por eliminar essa redundância, ou seja, de maneira a que a informação não seja redundante, não seja repetida portanto, aquilo tem que estar sempre a evoluir. Bem, a biografia do Jorge Sampaio teve 2 volumes de 1000 e tal páginas cada um, portanto tinha 2000 páginas. Ele é um bom jornalista, o Zé Pedro Castanheira, e portanto tudo aquilo era sumo, e sim, escolhemos muito e deixámos muita coisa de parte, portanto aquilo podia ter para aí 40 horas, mas pronto, O João tem alguma equipe que o ajuda na recolha destas informações? Não. Já tive no início, o programa começou em 2004, 2005, tinha uma grande produtora que era a Manuela Gomes, produtora da Antena 2, já agora mulher do Adelino Gomes, do grande jornalista Adelino Gomes, e ela foi uma produtora de uma qualidade incrível, porque apresentou-me imensos casos de entrevistados e de assuntos que eram relevantes e juntava a informação necessária para eu organizar as minhas entrevistas. E, portanto, aí tinha uma espécie de um braço direito. Mas depois ela reformou-se. E depois de se reformar, passei eu a fazer tudo sozinho. João, quais são os maiores desafios que enfrenta ao abordar temas históricos no programa? Pronto. É de facto complicado. É uma pergunta pertinente. Porque, antes de mais, é frequente deparar com visões distintas do mesmo período, das mesmas pessoas, dos mesmos eventos, e eu não tenho a preparação necessária para destrinçar qual é que tem mais ou menos credibilidade. Mas o João leu os livros todos antes de ler? Eu pelo menos... Se não os leio todos, pelo menos folheio todos. Ou seja, não há nenhuma pergunta que eu coloque para a qual eu já não saiba um pouco a resposta. Portanto, quando eu ponho uma pergunta, é porque leio uma parte do livro, normalmente, e digo, isto é interessante, qual é a pergunta que eu vou fazer para desenrolar este assunto? E é assim que eu concebo o guião. E, portanto, não quer dizer que leia de uma forma meticulosa. O Jorge Sampaio foram 2000 páginas. Eu não li essas 2000 páginas. Mas todas as perguntas que fiz tiveram a ver com algo que eu li no livro. Pronto. E portanto, o guião é construído sobre uma leitura. Não quer dizer que seja uma leitura total e tipo um scanner total sobre o livro. Pode ter a ver... Algo mais generalista. Exato. Pode ter a ver com aquilo que chamamos o folhear, e há uns folheares que são muito mais sofisticados do que outros. Chama mais a atenção. Aliás, foi muito interessante o João ter referido o facto de, quando está a fazê-lo, está a colocar-se também na posição da pessoa que está a ouvir, não é? Certo. E nesse aspecto não é completamente o ideal saber tudo e ler tudo. Não. É melhor deixar alguma margem para a curiosidade espontânea, do género. Eu tenho noção do tópico, sei o que é que vou fazer, mas depois ponho a curiosidade a trabalhar e deixo-a funcionar. Porquê? Porque ela vai ter uma boa probabilidade de ser uma réplica daquilo que o ouvinte também, da curiosidade do ouvinte. Porque se eu souber tudo, essa curiosidade vai diminuir, porque já está na cabeça, eu já sei tudo, não preciso... Se eu não souber algumas coisas, há pontas soltas que eu vou seguir como o meu ouvinte, que é leigo, que eu presumo que é leigo, também vai seguir. Ou seja aproxima-me numa certa ingenuidade até, aproxima-me do ouvinte para eu fazer a pergunta que também pode ocorrer ao ouvinte. Se eu souber tudo, a tendência está a competir quase com o Sim, eu aí já sei, para já muitas vezes as perguntas saem truncadas, porque quando já se sabe tudo, faz-se uma pergunta de uma forma capciosa para ouvir uma resposta determinada. Se eu não souber, a pergunta sai... É melhor. Por exemplo, se eu lhe perguntar... como é que chegou à conclusão que o não sei quanto... Se eu lhe perguntar isso, posso já estar a conduzir demasiado a pergunta de uma forma em que a sua principal preocupação não é em dizer o que sabe, mas sim em desfazer alguma coisa que eu possa ter dito e que não é adequado. Um preconceito. E já se eu deixar uma pergunta aberta, do género, quem foi o Dom João II? Aí é diferente. Aí eu estou-lhe a pedir para expor cá fora a sua visão sobre aquele personagem. E depois eu só tenho que apanhar as pontas. Vai-me começar a falar e se houver alguma questão pendente e que eu imagino que o senso comum também colocará, só me compete, volta e meia, às vezes interrompe demasiado,
Às vezes há interrupções e os ouvintes queixam-se disso, e às vezes a curiosidade aperta demasiado e põe-me a interromper as pessoas mais cedo do que seria recomendável. Mas pronto, mas é deixar a curiosidade a funcionar, que é para haver espontaneidade, antes de mais, e também para haver uma empatia entre mim e o ouvinte. Porque se eu deixar a curiosidade a funcionar, há mais empatia entre mim e o ouvinte. Com certeza. Isso é muito interessante. Aliás, que estava a falar da curiosidade, é essa imaginação, é como alguém disse, é a imaginação a divertir-se. A inteligência a divertir-se, aliás. A imaginação era a inteligência a divertir-se. Mas, por ter tocado, João, nesse ponto, é muito interessante porque nota-se, como eu já referi há pouco, nota-se essas interrupções são vontade genuína de saber, não é? Nota-se na sua voz a paixão quando faz perguntas aos seus convidados, que é um convite para os próprios ouvintes o seguirem nessa viagem no tempo. Por acaso, eu acho que há uma coisa relevante. Uma boa parte dos meus entrevistados têm formação científica. São historiadores, às vezes até biólogos ou, sei lá... Cientistas, exatamente. Químicos, enfim. E todos temos a ideia de que o cientista é uma pessoa assim seráfica e objetiva, não tem emoções. Isso é falso. Um bom cientista está carregado de emoções. Ele depois, quando estuda, tem que separar bem a emoção do objeto de estudo. Muito bem. Mas isso não quer dizer que ele viva aquilo de uma forma apaixonada. E uma das coisas que eu gosto é de descobrir essa paixão. Portanto, eu, quando ponho às vezes uma pergunta e quando deixo a curiosidade a funcionar, é para despertar a parte emocional do meu cientista, entre aspas. É para ele, para além daquela retórica objetiva, científica, metódica, daquilo que faz e que sabe, é pôr cá fora também o interesse dele. Do género, venha de lá a pessoa. Pronto. É na mesma a matéria de facto. Não vou falar da família dele ou não sei o quê. Mas ele muitas vezes está imbuído naquele estudo e tem uma paixão. Por exemplo, falei consigo um bocadinho antes de virmos para aqui. É evidente que tudo o que explicou, muito mais do que conhecimento, é da vontade de conhecer. E então, se um dia o entrevistasse, para além de procurar os factos que estudou e que conhecia, ia tentar despertar ou tentar entender como é que depois, num plano já não tanto científico, como é que lida com a alma, se quisermos, do conhecimento. Ou seja, e não apenas os factos puros. Ou seja, um entrevistador não é apenas um entrevistador, não é apenas a pessoa que faz a produção, não é apenas a pessoa que faz a investigação. É também um poeta à solta, se quiser. É também um psicólogo. É também alguém que tem uma parte comportamental que tenta revelar aquela pessoa que ali está. Porque se fosse só o livro, isto é como, se me permite, João, se nós quisermos ouvir um artista a cantar bem, nós ligamos a rádio, ele está ali a cantar, mas não passa coisas que passarão quando nós vamos ver um espetáculo. E aquilo que está ali a fazer foi muito interessante, aquilo que disse há pouco. As coisas estão a acontecer naquele momento. Está a criar alguma coisa. Enquanto que o livro está escrito, as palavras não saem dali. Estão ali todas agarradas umas às outras. E aqui dá uma cor diferente àquilo que lá vem, não é? Certo. E ponho o entrevistado a interagir com o senso comum. Porque às vezes o livro tem pouco de senso comum. É tudo muito objetivo, muito científico. Mas depois passar esse lado científico pelo crivo do senso comum é trazer o especialista ao terreno desse senso comum. E isso agrada-me. Às vezes é até ele descomplicar aquilo que sabe e simplificar as suas ideias de maneira a que qualquer pessoa possa entender. Esse exercício é muito interessante porque às vezes nota-se que, na verdade, o verdadeiro motor do seu envolvimento num assunto e da sua pesquisa não foi a razão, mas sim a emoção. Isso é muito interessante, porque podemos ter carradas de informação. A minha experiência como jornalista ensina-me uma coisa. É um bocado a talho de foice, mas tem a ver com isto. A minha experiência como jornalista levou-me a concluir que a simples nomeação dos factos, e estamos a presumir que são factos todos verdadeiros, não chega para entender o que se passa em qualquer sociedade e em qualquer época. É preciso uma espécie de uma grelha sobre os factos e que tem a ver com a emoção.
é preciso ter cuidado também, porque é aí que a coisa também às vezes derrapa, é aí que também acontecem as distorções. Portanto, há aqui um jogo que é necessário fazer entre os factos, mas só os factos, ipsis verbis, não dizem muito. Por exemplo, se eu quisesse descrever a alguém, quem é a pessoa que tenho à minha frente, tudo o que eu alinhasse de matemático sobre si era irrelevante. O seu tamanho, a cor dos seus olhos, a sua pele, o tónus, quantos pelos tem, tudo o que eu pudesse juntar em números diziam 0 sobre si. Mas, se calhar, um simples poema, um verso, uma frase sua, E a forma como um nós gesto, reagimos a isso. certo, isso já dizia imenso. As pessoas que nós conhecemos melhor não são resumíveis por factos. Os factos não são relevantes. Eu tenho uma família, tenho filhos, tenho a minha mulher, nenhum elenco de factos consegue fazer justiça e consegue descrever aquilo. E eu acho que isso, na verdade, é a essência da realidade. O que torna a coisa muito interessante. Porquê? Porque eu sou jornalista de formação, procuro esses factos na mesma, dou-lhes importância, mas eu acredito que a arte e a ficção, sei lá, a literatura, por hipótese, ou mesmo a música, revelam mais de uma essência, de um sítio, de um lugar ou de uma pessoa, do que todo o historial factual dessa pessoa. Sem dúvida. E, portanto, eu acho que, às vezes, por exemplo, acho interessante, porque há romances que nós lemos e ficamos com a sensação de conhecermos profundamente uma sociedade, ou um país, ou uma época, e, no entanto, tudo o que lá está, nem sequer, pode até nem ser factual, pode ser pessoas que nunca existiram, mas a essência do que lá está bate certo com a realidade. E, portanto, o que me leva a uma frase que é extremamente polémica, que é: a ficção, quando é bem feita, reflete melhor a realidade do que a descrição da realidade. Às vezes a descrição fica aquém. Às vezes eu preciso de um bom romance, mesmo com personagens completamente inventados. Sei lá, se calhar um romance do Manuel da Fonseca sobre o Alentejo, que é todo ele criado, são personagens inventados, diz mais do Alentejo do que a descrição que vem no TripAdvisor sobre a área e a população, ou mesmo os factos, até às vezes os factos do que lá aconteceu. Portanto, e no entanto é uma ficção, o que é interessante. Uma música também. Eu acho que quando ouço Carlos Paredes eu fico extremamente comovido. No estrangeiro uma vez ouvi, casualmente, foi um acaso, um coro alentejano, e eu senti que aquilo tinha tudo a ver comigo. E, no entanto, era uma música. E mais, até percebi que as pessoas que lá estavam não tinham essa conexão. Mas foi através de uma música que eu me senti português. Pronto. E por causa de um coro alentejano, porque eu senti, isto é da minha terra, é do lugar a que pertence. As coisas mais importantes não conseguem ser definidas. Não é por acaso que o nosso Os maior... factos não chegam. Pronto. Não chegam. O nosso maior poeta não conseguiu explicar o amor. Disse que era o fogo que arde sem se ver. Certo. 3 coisas que têm a ver com isso que o João... A poesia, já agora, porque se quisermos resumir isto tudo, o que é incrível, porque nós temos a noção, assim, o senso comum tem a noção de que a poesia é uma coisa muito vaga e que é tudo e nada ao mesmo tempo, mas, na verdade, a ideia da poesia, isto é, de uma ideia, de uma palavra, que em si só uma palavra, ou só uma frase, ou só um verso, resume a essência. A poesia é o que descreve melhor a realidade. Para descrever a sua mulher, ou um filho seu, ou o seu pai, não era possível. Melhor que um verso, resta saber qual era o verso, não é? Mas a melhor, se quisesse uma frase para descrever alguém do seu conhecimento, só um verso é que podia lá chegar. Porque se começasse a dizer o nome onde nasceu, quantos anos tem, o tamanho que tem, se começasse com os factos, isso não dizia nada dessa pessoa. O que podia dizer, sim, era um verso. Portanto, a poesia é interessante porque estamos a falar da total invenção, da invenção total, não é? Porque é uma criação, uma pura invenção. E, no entanto, ela é muito real, porque tem uma boa capacidade de entrar num centro. João, eu vou dizer uma coisa. Eu até me arrepiei há pouco quando falou 2 ou 3 coisas. Eu nem sequer estou a tirar notas. Eu sinto que estamos aqui a perder algumas coisas. Vou-lhe chamar mais 2 nomes. O primeiro é filósofo e o segundo é poeta. Porque sabe que o poeta, a parte etimológica de poesia, quer dizer criador. E é o que faz, cria. Aliás, quando o Agostinho da Silva diz que no Quinto Império vamos ser poetas à soltas, tem a ver com o ato de criação, que é muito importante.
Há pouco, recorda-se que estávamos a falar em off, exatamente daquilo que o João acabou de mencionar. Ou seja, se a história de Portugal for apenas reduzida à sua dimensão positivista, àquilo que está nos escritos, é extremamente redutora. Porque isto é como as notas musicais, os silêncios entre as notas musicais. Sem os silêncios entre as notas musicais não havia música. E essa é a beleza das coisas. Aliás, certo. Aliás, uma partitura, se a gente puser e já há ferramentas para isso, um computador a ler uma partitura, sabe uma coisa horrível, porque ele vai ler aquilo com os valores que lá estão. Aquilo tem que ter uma leitura, tem que ter uma voz entusiasmada, em vez de uma voz entusiasmada. Exato. Porque se for isso, não é aquela muito música. Bem explicado. Portanto, tem que ter um fator humano, tem que ter uma emoção, tem que ter uma leitura, um fraseado, uma expressão. E é algo que não está lá na partitura. Tem que ter uma leitura. João, eu agora acabei de me lembrar aquilo que lhe queria dizer há pouco. O João, quando está a falar com os seus entrevistados, o que faz é trazer o passado para o presente. Quando eu há pouco estava a dizer dar cor, é isso, é trazer o passado para o presente. Ou seja, não há tempo. Aquilo que o Camões faz no Canto Nono, que é a Ilha dos Amores, não há espaço nem tempo. As pessoas fazem aquilo que era o que o João estava a dizer também. Eu não utilizei a palavra de forma leviana. Filosofia mesmo, filósofo. Que é, não haviam capitães, nem marujos, nem... Não, haviam aquela pessoa. O Agostinho da Silva costumava muito perguntar quem é que você é? E as pessoas diziam, eu sou engenheiro. Eu disse, não, eu não estou a perguntar o que é que faz. Estou a perguntar quem é que é. Porque o dia em que se reformar, quem é que você é? Não é? E era aquilo que estava a referir. De todas estas entrevistas que fez, de todos os temas que falou, qual foi aquele que mais marcou até agora? E porquê? Eu descobri que se não tivesse sido radialista ou jornalista, talvez tivesse gostado de ser historiador. Porque nós encontramos na história, é como se de repente tudo tivesse mais claro. Tudo o que vivemos hoje. Portanto, a história permite ver mais claramente, permite entender a gênese e até perceber, adivinhar o que é que pode ou queremos que seja o futuro. Portanto, a história é como se orientasse o entender o mundo e o nosso mundo e o mundo que não é nosso também. Portanto, os outros mundos. E, portanto, historiador, eu via-me a ser uma data de coisas, via-me a ser camionista, adorava ser camionista e andar pela estrada fora. Pela viagem, é isso? Sim, pela viagem e pelo conduzir, pela aquela coisa do reagir à estrada em cada momento e vendo o que está à beira dela em cada momento sem saber, sem poder adivinhar o que é que está à beira dela. Tomar atenção à estrada, que eu acho que é o Agostinho da Silva. Na minha cabeça, o Agostinho da Silva é o homem, é o filósofo que diz não anda à procura de nada. Olha, look harder. Veja, basta se... Já cá está. Toma atenção. Se tomar atenção, tem tudo o que é necessário para tornar a vida única e aprender imenso, estar o tempo todo a aprender. Portanto, às vezes... A maior parte desse olhar é para dentro. Pronto, certo, muito, muito bem visto. Ou seja, é um modo de estar e um raciocínio, é um sentimento e é uma maneira de estar e não tanto depois o que se vê facialmente, não é? Mas, ou seja, é a atitude que conta. A atitude é que conta. Pronto, e mais, e as pessoas às vezes procuram a felicidade em algo exterior, se conseguirem isto, aquilo, ou aquele país, aquela profissão, e ele diz que não é isso. Ele diz que, ele no fundo diz que qualquer pessoa, se abrir os olhos em qualquer sítio, já tem o suficiente para ter uma experiência única e entender 1 milhão de coisas que se estiver distraída. À procura de... pronto, ele compara a experiência que está ao alcance de todos com a travessia de um rio que tem uma corrente, e o que ele diz é, se a pessoa ficar obcecada a querer ir para aquele sítio e aquilo é uma corrente assim e a pessoa quer atravessar a direita, vai se esfalfar toda, não vai ver nada, vai perder a oportunidade de bastava boiar e já via
todo o rio, todo um conjunto. Bastava aprender a boiar. Portanto, no fundo, o que ele quer dizer é basta boiar, concentrar-se na margem e tem muito mais do que aquilo que podia adivinhar. Se ficar obcecado com aquele ponto e quer atravessar, esfalfa-se todo, às vezes contra ventos e marés, perde uma data de oportunidades. O que o João está a dizer é que a vida também nos leva para algumas situações que, eu acho que, se a que pessoa... são fundamentais para nós. Não é? Sim, eu acho que se houver atenção, há uma data de pessoas que passaram despercebidas que não teriam passado e que seriam extremamente compensador conhecê-las. E quem diz pessoas diz tudo, diz eventos, conhecimentos, portanto, basta não estar distraído, basta estar atento. Até porque nós somos sempre, quando está a ler um livro, se ler o livro a terceira e a quarta vez, se calhar já vê coisas no livro que lá estavam, já, certo. Fazendo aqui uma comparação, já lá estavam, certo. Mas nós não prestamos atenção. Mas look harder, vimos melhor. Exato. E encontramos. E às vezes até a conexão, porque às vezes não é tanto, e este é aquele detalhe, é a lógica. João, porque somos pessoas diferentes. Há pouco estava a falar sobre a metáfora do rio. Acho que era um filósofo qualquer que falava sobre isso. A segunda vez que nós atravessamos um rio, nem nós, nem o rio são o mesmo. Certo. Nós somos sempre pessoas diferentes. Não é? Certo. Na verdade, o ir... Portanto, a gente quer atravessar o rio para a outra margem porque vemos uma miragem qualquer do outro lado. Na verdade, o rio é que a missão é o rio. A missão é o rio. Sim, sim. A missão é boiar e ver e desfrutar do rio. Eu tive uma epifania, já agora aproveito para confessar, tive aqui uma epifania depois de ler alguns livros que depois não pude levar para a quinta essência porque não são em português e eu só levo livros que os interlocutores possam falar a minha língua. Mas tive uma epifania e uma sequência de epifanias e eu acho que é interessante e acho que as posso partilhar. A minha epifania partiu de um livro deslumbrante que eu conheci completamente por acaso e que faz um levantamento muito científico, olha, dos tais dos números, sobre a história da violência da humanidade dos últimos 30 mil anos, desde os tempos do caçador-coletor até à atualidade. E faz uma análise em todas as latitudes, em todas as culturas, todas não, mas quase todas, em muitas culturas e em muitas épocas. E o autor, que começa de resto por dizer que é ateu, ou seja, a abordagem que ele vai ter não é religiosa. Muito bem. Ele... É um método científico, digamos. Sim, de análise. A abordagem é como ele aprendeu na universidade, ele é psicólogo e sociólogo, tirou duas coisas e ele vai dizer, ok, vamos lá ver isto. Os factos, by the book, portanto, uma atitude positivista. E pronto, positivista, lá está, tal, científica. E ele faz o levantamento com os instrumentos que tem de todos os dados sobre a humanidade, sobre a violência, e classifica a violência de várias formas. A mais relevante é a violência que leva à morte das pessoas e depois, a partir de certa altura, porque começa a haver dados disponíveis sobre outro tipo de dados, que não é necessariamente sobre a morte, mas sobre a violência física, depois até sobre a violência psicológica, porque a partir do século XIX, XVIII, XIX, já começa a aparecer a violência psicológica, e no século XX há imensa violência psicológica já disponível, digamos, já há dados, sim, dados que conseguem quantitativamente medir. Exato, discriminações de várias ordem e pressões e pronto. E então, ele faz esse levantamento. E ele conclui, eu primeiro vou à conclusão e depois vou dizer o que é que ele elenca para explicar isso. Ele conclui e duvida em primeira instância dessa conclusão, a tal ponto que apresenta os seus resultados aos seus parceiros, aos outros cientistas, para dizer, olha, eu concluí isto tem algum nexo? E toda a gente diz, não, enganaste-te de certeza. Porque ele conclui que qualquer que seja a sociedade humana que ele estudou, qualquer país... Irrelevante da latitude, certo, da cultura... da tribo e da época, em qualquer época... Ou seja, algo inerente ao ser humano? Certo, algo inerente ao ser humano, ao bicho-homem, okay. O que é interessante. Ele diz que não há dúvida de que neste tempo que ele abordou de 30 mil anos, que é muito, o homem é, sem dúvida, e cada vez menos um homem violento. Há cada vez menos violência. O que é contra tudo que nós... o mundo das notícias parece indicar o contrário, não é? Pronto. E ele diz, o homem é sem dúvida, a probabilidade
do homem. Pronto, e ele depois põe a questão do género, se calhar o bicho homem, o animal homem, se calhar ao contrário do que é toda a nossa convicção e até toda a nossa educação, se calhar não é um bicho violento. Se calhar não. Não quer dizer que não haja violência, porque ele sabe disso tudo, todos nós sabemos. As guerras sempre existiram. Certo, mas, por exemplo, ele olha... já vamos a um detalhe que é importante para perceber os factos também, a ciência, se quisermos, que existe nisto. E ele olha à forma como os homens se juntam, aos milhões em sociedades, urbes gigantes, e aos milhões em cosmopolita, em pessoas que nem se conhecem e vivem umas ao pé das outras, às vezes umas em cima das outras, e se fosse uma espécie agressiva, isso seria caótico. Não era possível. Ele depois faz ainda uma comparação entre... Houve uma altura da humanidade em que havia duas espécies humanas. Havia o Neandertal e o Homo sapiens. Exatamente. Eram os dois homens, o que é incrível. Imaginar que há duas espécies de seres humanos. Impressionante. E está provado por todos os vestígios que há do Neandertal que era um homem, era um ser humano mais forte, mais saudável, mais inteligente, tinha um córtex maior. Sim, certo. Portanto, mais forte, numa altura, estamos a falar de caçadores-coletores. Se era mais forte, mais inteligente, mais saudável e até se reproduzia melhor, a pergunta é, porquê é que não prevaleceu? Porquê é que desapareceu? Como é que desapareceu? Pronto. E a resposta é muito interessante. Porque a resposta é porque a outra espécie era, chamemos assim de uma forma simples, mais burra, mais fraca, menos esperta, portanto, mas era afetiva. Se quisermos, a resposta está numa palavra que é pirosa e que eu passei décadas sem a usar, mas é a palavra certa que os poetas usam. É o amor. O afeto. O afeto, sim. O homem é um bicho que se liga afetivamente em família e até para lá da família. Liga-se nos países, liga-se com o seu semelhante. As circunstâncias podem criar um conflito e às vezes um conflito tremendo. Torturas, assassínios e tudo. Mas não é a regra, porque se fosse a regra não era possível vivermos, sei lá, em Tóquio como se vive em Tóquio ou em Nova Iorque ou mesmo em Lisboa. E depois ele tenta perceber como é que isso aconteceu, porque ele considera que isso é uma evolução. E ele detecta que o homem, no tempo do caçador-coletor, quase todos os vestígios que há da humanidade desse período, os ossos que se encontram, os fósseis, têm vestígios de uma morte violenta. Portanto, nessa altura, há 30 mil anos, a probabilidade de um ser humano morrer de morte violenta era extremamente elevada. Porque se encontrasse outro, na verdade competia por o mesmo com o outro, e ou era ele ou era outro, e portanto, e o outro era um perigo para ele, e ele era um perigo para o outro, e portanto, o desfecho era muitas vezes a violência. E quase todos os vestígios que há da humanidade têm sinais de violência. Quase todos os seres humanos, há 30 mil anos, morriam violentamente. Depois, há um fator extremamente importante que reduz substancialmente a violência, que é, estas coisas são deslumbrantes, que é a agricultura e é o gregário. Porquê? Porque o homem, quando era caçador-coletor, tinha que ir atrás dos animais. Porque vivia da caça aos animais. Portanto, no inverno os animais fugiam para sul, ele tinha que ir atrás. E, portanto, não podia fixar, ele tinha que ser nómada. Para sobreviver, tinha que ser nómada. Mas a agricultura é a primeira vez que permite o homem pensar, não, os animais vão, mas eu fico, porque planto, e quando vier o inverno, vivo da agricultura. E mais, para plantar e para viver da agricultura, não faço sozinho. Tem que fazer em conjunto. E até é engraçado, porque a sociedade rural está na gênese da sociedade urbana, porque os primeiros urbes formam-se à volta da atividade agrícola. Porquê? Porque é para fixar, tu não vais embora, tu ficas, porque nós vamos fazer aqui cevada ou trigo, porque quando vier o inverno, em vez de termos que ir atrás dos animais e andar à pancada, vamos cooperar e ganho eu, ganhas tu. Portanto, a agricultura é o primeiro. Depois há um outro fator. Eu já vou acabar. Mas eu estou a ouvir com muito interesse. Depois há um outro fator que vem a seguir e que reduz ainda muito mais a violência, que é um fator que hoje toda a gente despreza. Mas é muito importante, que é o comércio.
Porque o comércio é eu faço a cevada, tu fazes o leite, eu dou-te a cevada, tu dás-me o leite. Ganho eu, ganhas tu. A primeira forma de dinheiro Certo, era antes de haver a troca, Antes de haver exatamente. dinheiro, O comércio, era o comércio é no sentido de eu, aquilo que não tenho, obtenho através de... Há um tipo que eu não conheço e que está a trabalhar Mas, para João, mim. sabe o que é que o João está a falar? Sabe do que é que está a falar? Estou a falar de um livro. Não, está a falar do Quinto Império. Os grandes poetas, os grandes filósofos, os grandes portugueses Então, mas explicam só- que isso é o que se vai viver no Quinto Império. Então, mas só para acabar, porque acho que isto é um fio de meada muito giro e tem um desfecho incrível e deslumbrante, a meu ver. É uma epifania. Pronto, depois a seguir, ao comércio, vem o poder, a autoridade. Porquê? Porque enquanto há comércio, pode haver uma divergência e não há... Para regular essa Alguém tem que divergência... sanar essa divergência. Para sanar a divergência, há uma autoridade. Isto é, há alguém que está a montante que decide, dentro dessa divergência, regula quem tem razão. Ok. E, sendo uma autoridade, porque tem poder para isso, os súbditos ficam sujeitos a essa autoridade. Essa justiça também. Certo. Portanto, a criação da autoridade, se quisermos, de um Estado, Advém daí. diminui, serve para regular o conflito e diminui o conflito. Bem, diminui dentro de uma comunidade. Não quer dizer que não haja depois um conflito entre esta comunidade e aquela. Exato. Pronto, mas A não depois... ser que haja uma autoridade também Certo, montante. certo, não, depois ele ainda fala noutra coisa que é, depois da autoridade, a autoridade tem um direito, mas que é um direito arbitrário. Ou seja, ele num momento diz, este é que tem razão. E as pessoas reconhecem porque ele é a autoridade, tem mais poder e eles têm que se sujeitar à decisão Podem dele. não concordar. Mas podem não concordar e, sobretudo, ele pode decidir de uma maneira e de outra. E depois aparece uma coisa muito importante que é a lei. O escrito, que é, ele pode decidir como ele quer, mas tem que pôr por escrito e a seguir, no segundo momento, tem que decidir de acordo com o que ficou escrito, tem que haver coerência, ele tem que decidir aquilo de uma forma coerente. Pronto. E isso é muito importante. A lei escrita reduz drasticamente a violência. Claro. Porque passa a haver, a Nós ficar chamamos escrito... contratos hoje em dia. Exato, passa a haver uma regulação escrita e que é universal, digamos assim, aplica-se a todos e aplica-se amanhã e hoje, ou seja, não pode estar a mudar e pronto, oferece coerência a essa decisão. Depois, ainda há um momento muito interessante, mais ou menos recente, em que o próprio soberano está sujeito à lei e até nem é ele que faz a lei. A autoridade que aplica a lei também é abrangida pela lei. Ninguém está acima da lei. Digamos. Certo. E aí até nasce a democracia, que é, se ninguém está acima, o cidadão escolhe a autoridade e até pode destituí-la. Portanto, e isso também reduz a violência, porque o interesse geral não pode ser decidido por um indivíduo arbitrariamente, não pode ser... portanto, a ditadura... Uma regulação de poder por outros certo, poderes. por uma entidade, por um interesse que está mesmo acima do próprio Exato. rei, chamemos-lhe assim. Exato. Pronto. E assim ele explica porque é que a probabilidade de um ser humano em cada momento foi sendo, em todos os sítios, em todos os momentos, foi sendo cada vez a probabilidade de ser afetado por violência, ou morte ou violência, foi sendo cada vez menor e hoje a probabilidade de um indivíduo que nasce no mundo de hoje, que tem 8 mil milhões, de morrer violentamente é minúscula. Nunca foi tão baixa. Nós Sim. achamos, mas é pela quantidade de informação que existe. Certo, é enganador. extrapolada. E mais, eu que trabalho nos média sei, a gente nos média não vai pôr a notícia de dois vizinhos que se dão bem, vai a pôr exatamente quando eles não se dão bem. É o homem que morde o É a cão. exceção, exatamente. E não exatamente. o cão que Mas, morde o mas, homem, não é? mas se quisermos fazer um retrato de uma comunidade, não é esse caso que vai fazer o retrato. Pronto, e depois ocorreu uma coisa engraçada. Eu acho Qual é essa epifania? Exato, era aí que eu ia parar. A epifania é, eu vou confessar aqui uma coisa, e estou aqui na grande loja e tendo a conversa que nós tivemos em mente, eu sou ateu, ou seja, eu não tenho fé, não acredito em Deus nem num poder superior, mas, e este mas é que é a minha epifania, mas, se calhar, se Deus existir... Mas é que não parece. Pronto, eu não tenho fé, mas se Deus existir, aquela ideia primária da Bíblia literal, deles chegarem e fazer plim e apareceu o Adão e Eva, é absurda. É para crianças, aquilo não tem nenhum nexo. Nunca terá,
mesmo que Deus exista, não foi assim, de certeza. Não chegou e fez pim e apareceu. Isso é um absurdo. Não é assim que as coisas funcionam. E basta olhar à volta para perceber que não é assim. Mas imaginemos, esta é a epifania, imaginemos que essa criação de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, que ainda está em curso, está agora a acontecer, que começou há 30 mil anos, vamos supor, e que ele está a apurar o bicho, está a talhá-lo como um escultor, não é? Que vai talhando, depois olha a coisa, ainda não está bem o nariz, tumba, pumba, pumba, pumba. Depois diz, aqui está uma desproporção, pumba, 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 mais um bocadinho. Ainda não está bem, ainda não está. Pois, ainda não está. E todos os dias vai talhando. E se for uma criação, é o Criador que cria o homem e depois a pouco... então aí é uma criação que já faz sentido, porque é um processo, é um work in progress. E o homem também é co-criador. Certo. Na verdade, ele associa-se à própria experiência, à cognição que o homem faz de si próprio. Eu falava muito que nós somos criadores não com I, porque isso está um criador de um rebanho. Ele está numa essência e mantém outra essência maior. Criador com E, okay? Em que passa de uma essência para outra essência, de criador. Não é? Sim, e temos que ver o homem enquanto espécie, não o homem indivíduo, porque o homem indivíduo também faz um caminho e cada um procura o seu caminho. Mas se olhar, por exemplo, no meu tempo, quando eu era mais novo, os professores davam reguadas nos alunos. Hoje isso é impensável. Essa violência não existe mais. E se vir, um professor fica desgraçado se bater num aluno. Sim, pronto. Por exemplo, é um caso típico. Eu lembro que no meu tempo, quando eu era miúdo, até se falava, não foi o meu caso, felizmente, mas até se falava de que havia colegas meus, ou havia situações onde os pais davam sovas com cinto. Sim. Hoje, se um pai fizer isso, tiram-lhe o filho. A violência doméstica. Hoje nós Certo. sabemos que há mais, mas antigamente sempre houve. Não sei se há mais. O que há é a denúncia. A denúncia é que há. Antigamente não sabemos nem o que é que havia. Exato. Nem sabia o que era bullying. A pedofilia também. Antigamente isso acontecia no segredo dos deuses. Hoje, um pedófilo, se for preso, corre perigo de vida quando entra na prisão, porque mesmo dentro daquele ambiente que é moralmente, supostamente, o mais incipiente, mesmo aí já é inaceitável. Portanto, pode ser que o homem esteja a ser esculpido por um grande arquiteto, para usar a vossa expressão. Eu agrava mais se, em vez de falar de arquiteto, se falasse em escultor. O grande escultor. É um desafio. Sim. Em vez de ser o grande arquiteto, o grande escultor. Mas o efeito é o mesmo. É o mesmo. Certo. O grande escultor que está a criar o homem e esse processo está em evolução. Ou seja, o homem não está sempre na mesma, está a evoluir, está a criar no sentido literal, a desenvolver novas ideias, novas coisas, e ele é cada vez menos violento e pode ser que esteja ainda a ser feito. O Adão e a Eva ainda estão neste momento a ser talhados e esculpidos. João, sabe que... Esta foi a epifania. Acredito, mas se acreditasse era nisto que eu acreditava. Pois, mas pronto. Se calhar já é mais do que isso. E o João sábio. Ou seja, muitas das vezes quando alguém diz que é ateu, está a referir-se a determinado tipo de paradigmas que ele não concorda. Todos nós sabemos que há situações na Bíblia que, no nosso entender, nós não combinamos nada, quer dizer, as religiões são apenas portagens para a espiritualidade. Quer dizer, o Deus, como toda a gente sabe, não há um Deus até ali uma determinada fronteira, depois a partir dali já tem outro Deus, quer dizer, o Deus é o mesmo. Portanto... Pode ser que não esteja acabado. E mesmo o bem e o mal também não. Ou seja, com certeza. Isso está em curso. E com muitos acidentes. Ou seja, há alturas onde aquilo que nos parece bem, passado algum tempo, concluímos que afinal não era assim tão bem, e vice-versa. Aquilo que nos parece mal, passado algum tempo, concluímos que não era assim tão mal. E, portanto, mesmo a moral, que por acaso todos nós temos a convicção de que ela é perene, mas eu acho que ela também evolui. Moral e a ética também evoluem. Também evolui, sim. Mas isso também é uma questão cultural. Certo. Nós reparamos uma coisa. Há 50 anos atrás, nós não tínhamos nem a noção relativamente aos animais que hoje em dia temos. Hoje em dia os animais já têm uma lei, quer dizer,
Há cada vez mais gente com animais e sem ter filhos. Certo. E, relativamente à noção que nós temos e à proteção da natureza, não havia essa percepção. Certo. Portanto, digamos que o ser humano já deu um salto de consciência. E esta leva-me a outra pergunta que tem a ver com, e agradeço-lhe imenso, esta brilhante exposição da sua epifania, que é o seguinte: como é que uma pessoa que durante tanto tempo entrevista o que de melhor existe em Portugal, em áreas completamente distintas, desde a política, desde a ciência, da história, enfim, de tudo, de todos os programas que faz e que tem. Isso é um serviço público a uma geração inteira que tem estado a fazer. Como é que vê o ser humano? Ou seja, nós hoje em dia é inegável que o ser humano tem evoluído do ponto de vista técnico como nenhum evoluiu. Nós hoje conseguimos ir ao espaço e vimos, antigamente não conseguiam fazer. Mas será que o ser humano, aquele que guiava a carroça e o outro que está na nave espacial, há uma diferença tão grande entre eles? Eu acho que decorre daquilo que acabei de dizer. Eu sou otimista. Eu costumo dizer que os meus filhos são melhores do que eu e acredito que os filhos dele vão ser melhores do que ele. E acredito que a humanidade, sem se dar conta, está a fazer um caminho. É uma espécie de um caminho tectónico, ou seja, as pessoas não se dão conta, mas ele está a acontecer. Pronto, nós não estamos demasiado próximos do nosso tempo e da nossa vidinha e não conseguimos perceber, mas se nos afastássemos no tempo e no espaço, acho que conseguimos perceber que há um caminho que está a ser feito e esse caminho é para algo melhor. Pronto, é o meu ponto de vista, mesmo com todos os desafios, porque se pensar, o que mais temos são tragédias, holocaustos e guerras e não sei o quê, mas mesmo nesse contexto, a minha experiência, eu fui o repórter de guerra, conto 2 experiências já agora, mais um bocadinho de epifanias. Fui repórter de guerra e a minha experiência no terreno, no Ruanda, ou no Afeganistão, ou em Portugal, diz-me que os seres humanos, ao natural, cara a cara, são basicamente iguais. Todos, se não estiverem sujeitos a uma pressão da circunstância, todos querem, vou usar um lugar comum, super comum, um lugar que até me enervava quando eu era miúdo, ouvir aquilo. E hoje já é uma clarividência, é uma epifania, lá está. Todos querem paz e amor. O Hitler também fazia festinhas no cão, não é? Gostava do cão dele. Sim, mas o Hitler não é a regra. Claro. O Hitler... Todos temos o bem e o mal, mas dependendo das circunstâncias. Se conhecermos uma pessoa no seu estado natural e sem estar sob pressão, se lhe estendermos a mão, tem gente boa. Tem gente normal. Normal. O que está a dizer é que o homem naturalmente é bom. O bicho é bom. É bom. O bicho é bom. Eu acho que o bicho é bom, é afetuoso, gosta do outro, por regra, pode, em circunstâncias, desconfiar do outro e até ser agressivo. Mas se o outro pescar o olho e estender a mão, há uma boa probabilidade, não digo que é automático, certo, porque ainda está a ser esculpido, mas há uma boa probabilidade de, se eu estender a mão, voltar a dar um abraço, há uma boa probabilidade disso acontecer. Portanto, se nós tratarmos... E isto aconteceu na reportagem, eu disse que eram 2 casos. E o segundo foi agora muito recente, que foi outra epifania, porque eu fui convidado para um projeto deslumbrante, que foi fazer um projeto, levar um projeto de rádio, de construir uma rádio numa prisão, com reclusos e reclusas, no estabelecimento prisional da Guarda. Aquilo tem 2 polos, com reclusos e reclusos. Portanto, eu adorei essa experiência, porque eu fui ter o pior dos piores dos mundos. É lá que estão os assassinos, os violadores, os corruptos. O pior que a humanidade tem. O pior, a escumalha. E eu disse-lhes, eu adorei estar aqui, porque no momento em que entrei aqui, pus o pé pela primeira vez e disse, ok, vou entrar no sítio onde há homicidas, corruptos, pedófilos, etc. E estavam lá todos. O elenco estava completo. Pronto, então, mas eu quando entrei para lá, fiz essa tal premissa que há pouco eu disse, ou seja, eu não quero saber quais são as circunstâncias que vos trouxeram aqui. Eu quero saber a pessoa. Deu-lhes uma segunda oportunidade, é isso? Mais ou menos. Ou seja, vamos fazer uma rádio e nessa rádio eu quero que vocês revelem a pessoa.
Revelem o que é que gostam, do que é que gostam, uma boa memória, o que é que gostariam de fazer, o que é que gostariam de ter feito, que falem dos filhos, fez aquilo da pai. que o Camões fez, criou ali uma ilha dos amores, em que queria saber quem era aquela pessoa Sim, verdadeira. se ela não tivesse sujeita a não sei quantos constrangimentos que esteve, Exato. como é que teria Como acontecido? é que teria sido? Sim, Exato. como é que teria sido? Como é que seria a relação dele com os filhos, com os pais, com os vizinhos, com os amigos? O que é que será no futuro se ele tivesse essa possibilidade? Portanto, um ideal. E depois aquilo foi catártico completamente, porque eles puseram isso diante do microfone e todos ouviram, porque aquilo era uma rádio para depois todos ouvirem. Eles próprios ficaram surpreendidos com a forma como se revelaram uns aos outros, porque antes daquilo estavam todos desconfiados uns dos outros, portanto era um ambiente um bocadinho, porque sabiam todos que estavam com a escumalha da escumalha, ainda que cada um achasse que no caso dele ele tinha o seu... Pronto. E o que foi, em primeiro lugar, foi ótimo, porque eu aprendi que se eu os tratasse com respeito, eles iriam respeitar-me. E foi isso que aconteceu. Eu tive uma relação perfeita com eles, porque eu nunca os considerei como criminosos e eles, como tal, abriram-se completamente. Pronto. Depois revelaram o melhor de si. Pronto, porque não, uma vez desmontado o mecanismo que explicava, de resto, a presença deles ali, que isso não está em questão. Preconceito? Não é um preconceito, Não, porque é uma até é coisa real. real, até. Mas, Sim, mas lá está, uma coisa é a circunstância, outra coisa é a pessoa. Quando ele nasce, é a pessoa. Depois, todas as circunstâncias podem levá-lo a fazer coisas horríveis. Mas o que nós vamos falar não é das circunstâncias, é da pessoa. Eu quero esgravatar a pessoa. Quero saber quem é a pessoa. O que é que ele deseja, o que é que quer, o que é que sonha, o que é que viveu, o que é que viu, com o que sonhou, o que é que ainda vai sonhar, o que é que tem pela frente, quem são as pessoas que o inspiraram, que ele gostaria de voltar a ver, etc. Portanto, os programas de rádio que eles fizeram, e fizeram uma série de programas que eu ajudei a construir, à maneira deles, a música que escolheram, tudo, as anedotas que contaram, que assobiaram, tudo o que fizeram um conteúdo para a rádio foi para revelar a pessoa. Tipo, livremente. Pronto. Foi catártico, porque não estavam habituados a falar de si próprios dessa maneira, e muito mais do que isso, catártico entre eles, ou seja, olharam uns para os outros sendo verdade, do género, não sabiam. Não sabia. Certo. Se calhar alguns já não se recordavam de quem é que eram. Pronto, alguns estavam muito entrincheirados, sim, em todas as coisas horríveis que aconteceram, e é como se tivessem ido buscar ao baú alguma coisa de germinal que podia até ser bom, tanto para o futuro como no passado, ou seja, que iam buscar recordações que ainda puderam resgatar. Pronto. E eu fui lá uma vez e passado um ano voltei a lá ir com todo o gosto e dessa segunda vez até te expliquei. Eu estou aqui porque da primeira vez eu ganhei uma espécie de uma fé na humanidade, porque se eu venho ao sítio onde está o pior, a escumalha da escumalha, e encontro pessoas com quem eu consigo estabelecer um nexo, então estamos bem. Mas, pronto, João, a humanidade está a salvo. Portanto, é uma fé. se é a uma fé pergunta, na humanidade. certo, se Então, a pergunta afinal, é o homem é bom ou mau, eu digo que é bom. João entrou aqui ateu, já sai daqui um homem com fé. Eu não sei se é fé mais no sentido de Deus, não é? Uma Portanto, entrevista, isto é uma epifania que nós estamos a ter. Pronto. Nós estamos a chegar ao final do nosso programa. Eu quero ainda terminar aqui com 2 ou 3 questões no máximo. Acha, em tudo isso que acabou de dizer, que o ser humano está a passar de Homo sapiens para Homo spiritualis? Sim, se calhar é a tal construção que está a ser feita, o tal arquiteto, o tal escultor que está, e isto já andou um pedaço. E está melhor, está melhor. Eu acho que uma só geração já permite ver que está melhor. Uma só geração permite. Os meus filhos não vão fazer coisas que hoje a gente pensa que antigamente se fazia e que eram coisas impensáveis. E, portanto, quando conheço os amigos dos meus filhos, penso que já é geracional, não se trata do meu filho ser muito bonzinho ou não sei o quê, trata-se de uma geração e acho que eles aprendem depressa, o que também é bastante importante, porque têm uma grande facilidade em aprender e são pragmáticos, que é, não perdem muito tempo com coisas em que patinam e depois aquilo fica viciado. Portanto, dão um pontapé para a frente e passam à frente. Isto comparado com a minha geração. E, basicamente, querem aquilo que eu também queria e que o ser humano, ao natural, o bicho-homem quer, que é paz e amor.
Ou seja, se paz e amor. Voltamos ao mesmo. Se formos ao Afeganistão, encontramos um homem que tem uma cultura completamente diferente, um Deus diferente, tudo, mas vamos a perguntar, ele quer viver em paz e quer afeto, quer receber. Por exemplo, eu fui ao Admira, onde houve uma iniciativa muito interessante com as pessoas que lá vivem, porque são todos do Indostão, dos tais que estão a criar stress no país, e eles mostraram um bocadinho aquilo que é a cultura deles e entusiasmaram as pessoas com tudo, com as danças, com a música, com a comida, com tudo. E as pessoas acharam aquilo tão compensador que no final toda a gente se abraçou. Isto é, os espectadores e a comunidade que apresentou o seu melhor, a sua comida, a sua dança, as suas músicas, isso tudo, as pessoas sentiram qual era o elo comum que os ligava. E foi comovente para eles e para mim, que estava na comunidade do género. Porque o que eles disseram é que para eles era inédito estarem aqui em Portugal e abraçarem portugueses. Eles disseram, for us, eles falavam inglês, infelizmente. Para nós, abraçar, nós estamos aqui há anos e nunca houve abraços. Nunca houve um abraço assim. Pronto, uma pessoa lá pode conseguir um abraço ao outro, cria uma amizade e consegue. Mas assim, uma comunidade, abraçar outra comunidade, tipo 200 pessoas abraçarem outras 200, isso para eles foi uma coisa extraordinária. Portanto, mas ao mesmo tempo deu para perceber, tanto de uns como de outros, que basicamente se não houver grandes, e é nisso que temos que concentrar. Eu depois na prisão, só agora para fechar, o que eu lhes disse antes de vir embora é, se o problema são as circunstâncias, então para tudo correr bem, ao saírem daqui, cuidem das circunstâncias. Certo. Porque se vocês... Se mudarem vocês, mudam o mundo. Certo. O mundo não vai mudar. Se forem para o mesmo sítio, com as mesmas circunstâncias, acontece o mesmo. É a mesma coisa. E, portanto, serão reincidentes, que é o que acontece com muitas vezes. Se vocês conseguirem mudar as circunstâncias, e isso não é fácil, às vezes. Às vezes quer uma ajuda e às vezes a ajuda também não vem. Porque lá está, porque há o tal preconceito e é uma complicação. Mas... ao mudar de sítio, de país, de família, de amigos, de o que for, e se mudarem as circunstâncias, pode correr. Já pode. Pode João, correr bem. Eu gostava de terminar como começámos, com Portugal. Na sua opinião, qual é a importância de revisitar e celebrar o passado glorioso que Portugal teve também nos seus programas? Principalmente nos tempos que vivemos hoje. Pronto. Às vezes as pessoas são muito simplistas e tendem ou a ficar deprimidas porque em Portugal é tudo péssimo, ou a ficar empolgadas porque fomos um império e fomos os maiores. E, bem, provavelmente tem as duas coisas. Provavelmente fomos geniais e tivemos vultos incríveis à escala global, completamente, há uns tempos. O que é que acha que Portugal tinha nessa altura que falta hoje? Eu acho que... Porque se nós formos... Deixe-me só fazer-lhe esta pergunta. Ambição, se nós formos a missão, se nós formos, entrarmos dentro da cabeça de um infante do Henrique, de um Dom João II, de um Dom Manuel, de um Vasco da Gama, de um Afonso de Albuquerque, o que é que os movia que hoje... É claro que nós, os tempos são diferentes em todos os países. Eram intrépidos, ou seja, corajosos e muito resistentes. Isto é, não desistiam. A história trágica ao marítimo, o que ensina é isso, que é uma história incrível de persistência e de tentativa e erro, portanto, de capacidade de sacrifício, digamos assim. Uma expressão... Como dizia nos seus programas de Fernando Magalhães, quase todos acabaram por ser os portugueses que estavam como capitães dos navios, não era? Porque eles tinham mais experiência, que eles estavam mais à frente. Há uma expressão que às vezes a gente ouve na bola, por exemplo, no futebol, que é engraçada e que, se não conhecermos bem os portugueses, custa perceber. Que é, a malta diz, por exemplo, quando fomos campeões da Europa, dissemos isso, que é preciso saber sofrer. É uma expressão estúpida até. Saber sofrer, mas isso é algo nexo. Não, é preciso ganhar, é preciso... Não. Porque é que é saber sofrer? Porque é pelo sacrifício. Sacra o ofício. Sim. Ou seja, porque dessa persistência e resistência, resiliência, é que pode nascer algo de bom. E a nossa experiência diz-nos que falha muitas vezes, não é? Portanto, a malta tenta e pifa. Mas depois de tentar uma vez e outra vez, tanto bate até que fura, não é? E outra vez, às vezes,
conseguimos Temos o que ir para esquecimento. além do cabejador, que é a dor, não é? Sim, a ousadia, a tenacidade, portanto, nós fomos talhados, somos um povo de bárbaros, porque começámos com os lusitanos e os lusitanos, para os romanos, eram bárbaros. E uma das coisas que eles se queixaram dos lusitanos era a tenacidade, exatamente, que era... Fernando Pessoa dizia que nascemos portugueses por duas ordens de razão, ou por castigo ou por missão. Se calhar são as duas coisas. Sim. João, deixa-me fazer-lhe uma última pergunta. O que é para si a quinta essência do Quinto Império? Quinto Império, tendo a definição de Quinto Império é... Bom, vamos pegar então na definição do Bandarra, do Padre António Vieira, A Portugalidade, Pessoa, é isso, o mundo português. do Fernando Pessoa da língua portuguesa. e do Agostinho da Silva, ou seja, o tal império do, se quiser, do Divino Espírito Santo, o império da fraternidade universal, que era o que estávamos a falar, o império do amor, onde Portugal será... Mas da língua portuguesa ou em geral? Da língua portuguesa, porque, segundo consta, o Quinto Império não é Portugal, é o mundo através de Portugal. Há alguma coisa que Portugal vai passar, que vai dar um exemplo ao resto, como aliás aconteceu. Nós somos a primeira, fizemos a primeira globalização, nós juntámos as pessoas. Há uma ideia que eu não sei se é verdadeira ou não, até requer, num certo sentido, uma prova, de que a nossa diáspora foi das que, dentro da Europa, porque durante os últimos 500 anos, pelo menos, ou mais, os europeus é que foram pelo mundo fora e acabaram por ser, num certo sentido, as culturas dominantes foram europeias. E há uma ideia de que os portugueses, muitos, mesmo nessas viagens do Fernando de Magalhães, muitos desembarcavam e já não embarcavam, porque iriam ficar lá. Digamos que o português... Há histórias do Afonso de Albuquerque, o vice-rei, em que manda cartas ao rei a dizer: mandem mais, porque a maior parte da malta que vieram já nem estão aqui. Exato. Ou seja, a tendência do português foi misturar-se e não apenas espadeirar e derrubar os outros. Não, mais depressa namorava com os outros. Mais depressa fazia filhos. Criava até uma raça nova, não é? Os mulatos, a mestiçagem. Exatamente. É muito portuguesa também. Não quer dizer que sejam exclusivos E a de mistura Portugal. gastronómica e a mistura de... Certo. Eu acho que o português, ao natural, habituou-se, talvez, porque o mar foi uma autoestrada extraordinária durante séculos. E ao contrário dos caminhos terrestres, que levantavam muitos desafios e muitos... O mar, quando a malta atravessava o mar e chegava a Porto, portanto, havia uma espécie de uma... Era a viagem, não era? Exato. Ou seja, era aqui já agora uma nuance que para os historiadores faz a diferença, e é até pomo de discórdia. Uma coisa é a conquista e outra coisa é a expansão, ou se quisermos a descoberta. E os portugueses fizeram uma coisa e outra, mas talvez mais a expansão e a descoberta do que a conquista. Porque a conquista era destruir e matar. Essa nunca foi a gênese da... A maior parte do tempo foi a negociar. Exato. Não interessava lá haver está, guerra falávamos para há bocado negociar. o comércio, não é? Claro. O comércio é uma fonte de aproximação, não é? Portanto, e misturou-se. A mestiçagem é um sinal. Se quisermos amor, falamos paz e amor, é as duas coisas. Ou seja, Portugal é grande quando abre os braços. Portugal tem na sua gênese, talvez por estar virado para o mar, uma atitude amistosa, de princípio amistosa, pronto, num certo sentido é humilde, porque admite que chegando a um lugar não é necessariamente para impor completamente a sua visão, mas sim para vendê-la, pode ser, comércio, mas também para aprender. Nós importámos montes de coisas de montes de sítios do mundo. Somos bons também a importar. Importámos hábitos dos árabes, com quem guerreámos, mas importámos. Por exemplo, o Nuno Álvares Pereira lutou contra os castelhanos e contra os mouros, mas também se aliou pontualmente aos mouros, claro, por causa dos castelhanos. Ou seja, era uma altura onde era o censo que determinava
A tal ponto que ele chegou mesmo a ter conflitos com o Dom João I, porque quando o censo não corria de acordo com aquilo que ele achava que era razoável, ele não era uma equação simples, que é o nós e o ele, já eu sou destes, eu sou contra aqueles. Não. É, se houver censo, esse censo é uma coisa que eu acho que é portuguesa. Os portugueses, quando pensamos nos imigrantes, os imigrantes é muito raro criarem... eles normalmente entendem e por isso integram-se bem, entendem a outra cultura. Continuam agarrados ao português, mas sem serem dogmáticos. Mas essa capacidade de... Acho que sim. João. E acho que é uma característica dos portugueses essa coisa de encaixarem e da tenacidade, da coragem. Eu acho que é um povo... Saber sofrer, é o que diz lá, é preciso saber sofrer. Eu acho que os portugueses sabem sofrer nesse sentido, no que isso tiver de melhor, não é? Nem sempre... João, imagino que foi um prazer enorme, primeiro conhecê-lo pessoalmente, ouvi-lo e aprender consigo. Muito obrigado. Hoje terminamos com João Almeida e decorrendo das suas palavras, acredito que também concordo com o Fernando Pessoa quando diz que o verdadeiro português é mais do que português, é universal. Se gostam deste tipo de espaço, podem subscrever a nossa página, a página da Grande Loja Soberana Portugal, e vejam Quinto Império. Enviem os vossos comentários e encontramos aqui no próximo podcast. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado.